Olá galera, aqui quem fala é o professor Denilson e nessa aula de hoje nós vamos resolver a segunda lista de exercícios de física, tá? Então anotem tudo direitinho e verifiquem onde foi o erro de vocês. Vamos às aulas? Vamos lá galera, vamos resolver a segunda lista de exercícios de física. A primeira questão diz o seguinte: complete as lacunas de acordo com a matéria estudada sobre movimentos. Então, na letra A diz o seguinte: no movimento uniforme, o móvel percorre distâncias em intervalos de tempo, ou seja, ele tem velocidade. Então, o que acontece no movimento uniforme? No movimento uniforme, as distâncias percorridas por um móvel, elas são sempre iguais. O tempo também é igual. Mas qual é a principal característica do movimento uniforme? É apresentar velocidade constante. Então, aqui, quando a gente for completar esse texto, ficaria assim: no movimento uniforme, o móvel percorre distâncias iguais, tá? Em intervalos de tempo iguais. Ou seja, ele tem velocidade constante. Tranquilo? Letra B. Quando o corpo se movimenta no mesmo sentido da trajetória, dizemos que o movimento é... Aí o que acontece? Quando ele está no mesmo sentido da trajetória, ele está aumentando suas posições no decorrer do tempo. Então, nesse caso, o movimento é chamado de progressivo. Tá, gente? Letra C. Quando o corpo se movimenta no sentido contrário ao da trajetória, dizemos que o movimento é... Nesse caso, quando a gente fala em sentido contrário, significa que ele vai diminuindo as posições no decorrer do tempo. Então, nesse caso aqui, ele é chamado de retrógrado. Deu para entender, gente? Vamos lá na segunda questão agora. Um carro movimenta-se segundo a função horária S igual a 50 mais 8t. Então, vamos lembrar que aqui a função horária das posições, né, é S, S0 mais VT, tá? É a fórmula do sorvete, lembrem disso. Então, aqui pede... Qual é, na letra A, qual a posição inicial e a velocidade? Ora, a posição inicial é aquele número que aparece sozinho aqui na função horária das posições. Então, aqui é o 50. Então, nós vamos colocar que a posição inicial aqui é igual a 50 metros. O que é a velocidade? Quanto vale a velocidade? A velocidade é aquele número que acompanha a letra T. Então, aqui quem acompanha é o 8. Então, essa velocidade, como ela é constante, ela vale 8 metros por segundo. Tá? Então, é isso que fica definido aqui. Letra B. Qual a posição do carro no instante 20 segundos? Olha, com essa equação aqui das posições, eu posso descobrir a posição de um carro em qualquer tempo, daqui a qualquer instante. Por quê? Porque a velocidade é constante. E isso caracteriza o movimento uniforme. Então, para eu descobrir aqui qual a posição desse carro aos 20 segundos, basta você pegar essa mesma função e substituir no lugar do t os 20 segundos, tá? Então, ficaria assim, ó. S é igual a 50 mais 8 vezes, aí aqui no lugar do t eu coloquei 20. Isso aqui é igual a 50 mais 8 vezes 20 dá 160. 50 mais 160 dá 210. Essa aqui é a posição do carro no instante 20 segundos. Tranquilo? Letra C. Em que instante o carro passa pela posição 650 metros? Olha, nós já fizemos aparecer aqui. Na verdade, nós vamos fazer o contrário do que foi feito na letra B. Eu vou colocar aqui no lugar do S os 650, colocando como sendo uma posição final. A posição inicial é 50 e aqui a gente vai descobrir o tempo. Tá? Então, vamos colocar aqui, 650, passando 50 para esse lado, ele vem negativo. 650 menos 50 vai dar 600, que é igual a 8t. Esse 8 ele vai passar dividindo aqui os 600, então vai ficar t igual a 600 dividido por 8. Esse valor aqui vai ser igual a 75 segundos. Esse aqui é o instante em que ele passa na posição 650. Beleza? Vamos lá na terceira questão. Um corpo movimenta-se sobre uma trajetória retilínea, obedecendo a função horária S igual a 60 menos 10t no sistema internacional. Determine sua posição inicial e a velocidade. Então, aqui é a mesma ideia, gente. O número que aparece sozinho na função das posições, ele é considerado a posição inicial. E o que acompanha o t é a velocidade.
Não esqueça que aqui a velocidade aparece negativa, tá? E isso aqui caracteriza que o movimento é retrógrado, ou seja, ele está diminuindo as posições no decorrer do tempo, tá? Então, a sua posição inicial é o número que está sozinho, então vale 60 metros. A velocidade é o número que acompanha o t, então aqui eu vou colocar que a velocidade é menos 10 metros por segundo. Tá? Então, só os valores retirados diretamente da função. Sua posição no instante 3 segundos. A mesma situação que nós vimos na questão anterior. Eu vou substituir o 3 no lugar do t aqui e vou verificar qual é o valor da posição. Então, vai ficar assim, ó. S é igual a 60 menos 10. Aí, no lugar do t, eu coloco 3. 3 vezes 10 dá 30, então fica 60 menos 30. E 60 menos 30 é igual a quanto? É igual a 30 metros. Essa aqui é a posição que ele vai ter no instante 3 segundos. Tá? O instante na letra C, o instante em que passa pela origem das posições. Olha, muito cuidado aqui, gente, que ele passa na origem das posições, ou seja, ele passa no zero, quando o movimento geralmente quando é retrógrado, olha, porque ele partiu da posição 60, e aqui é negativo, então ele está voltando. Em algum momento ele vai passar na origem, no zero. Se esse valor fosse positivo, ele aumentaria essas posições no decorrer do tempo, então não teria condições de ele passar pela origem das posições. Tá? Então analisem com bastante calma esse detalhe aqui, porque de repente o móvel não tem condições de passar na origem das posições. Então o que é a origem das posições? É quando S é igual a zero. Então eu vou substituir aqui no lugar do S o zero e verificar o valor do t. Então ficaria assim, ó, 0 é igual a 60 menos 10t. Esse 10t eu passo para esse lado do zero, ele vem positivo. E aqui o t vai ficar igual a 60 e o 10 vai passar dividindo 60. Vai ficar 60 dividido por 10, corta os zeros aqui. Isso aqui vai dar 6 segundos, que é o instante em que ele passa pela origem das posições. Tá dando para compreender, gente? Tomara que sim. Vamos lá na questão número 4. Um carro parte da posição 20 metros com velocidade de 12 metros por segundo. Determine sua posição após 15 segundos. Olha, nessa questão, gente, não foi colocado nenhuma função horária. Mas ele está dizendo que ele parte da posição 20 metros. E a velocidade dele é de 12 metros por segundo. Então, nós vamos montar aqui a função das posições. Olha, é a fórmula do sorvete, né? S é igual a S0 mais BT. Quem é a posição inicial? É 20. Tá? E quem é a velocidade? É 12. Então, vai ficar assim, ó. S é igual a 20 mais 12, que é a velocidade. E aí eu já substituo o valor do 15 aqui no tempo, que é para descobrir a posição que ele vai ter naquele instante. Tá? Então, não esqueça que aqui eu não vou somar. Tem gente que pega 20 mais 12 e depois multiplica por 15. Aqui não tem nenhum parêntese. Então, primeiro eu multiplico, depois eu somo. Então, vai ficar assim, ó, 20 mais 15 vezes 12 dá 180. 180 mais 20 vai dar 200, que é 200 metros. É a posição que ele vai ter após 15 segundos nessas condições aqui da questão. Na questão número 5, um corpo movimenta-se sob a trajetória retilínea, obedecendo a função horária S igual a menos 4 mais 2t no sistema internacional. Qual a posição no instante 5 segundos? Então, aqui eu vou substituir esse valor do t por 5, né, como nós vimos fazendo nas questões anteriores. S é igual a menos 4 mais 2 vezes o t, que vale 5, né? Então, fica menos 4, 2 vezes 5 dá 10. 10 menos 4 vai dar quanto? 6. Então, vai dar 6 metros, é a posição que ele tem no instante 5 segundos. Letra B. Determine o instante em que ele passa pela posição 2 metros. Eu vou substituir no lugar do S o 2 e ver o que vai dar aqui. Ó, do S é 2, é igual a menos 4 mais 2t. Eu vou achar o t aqui. Ó. Passa o 4 para o lado do 2, ele vai positivo. 2 mais 4, isso aqui vai dar 6. E o 2 passa dividindo o valor do 6. 6 dividido por 2, isso aqui é igual a 3 segundos, que é o instante em que ele passa pela posição 2 metros. Tranquilo? Questão número 6. Um carro de Fórmula 1 desenvolve a velocidade constante de 324 km por hora. Que tempo leva esse carro, em segundos, para percorrer a distância de 540 metros? Tá, vamos analisar aqui que ele quer o t, que é o tempo,
nós temos a distância que ele percorre, que é 540, e como a velocidade é constante, nós podemos usar a fórmula do sorvete, tá? Só que essa velocidade aqui está incompatível com essa. Aqui deveria ser metros por segundo. Então, a primeira coisa que você vai fazer é transformar essa velocidade em metros por segundo. Então, 324 km por hora dividido por 3,6, isso aqui vai dar 90 metros por segundo. Agora sim, ó, eu vou escrever assim, T igual 540 é a posição, a distância que ele percorre. Não esqueça que distância percorrida é posição final menos inicial, tá? Isso aqui não deixa de ser a fórmula do sorvete. É como se você colocasse o S e o S0 no mesmo lado, ficaria S menos S0, e a velocidade que está acompanhando o T, ela passa dividindo aqui, que a velocidade é 90. Então, 540 dividido por 90, isso aqui vai dar 6 segundos, que é o tempo que esse carro leva para percorrer essa distância. Ok? Questão número 7. Um avião levou 6 horas para fazer certo percurso. Sendo sua velocidade constante igual a 300 km por hora, encontre a distância percorrida por esse avião. Então, esse aqui é o tempo e aqui é a velocidade, que é constante. Então, é um movimento uniforme, tá? Quilômetro por hora é compatível com hora. Então, ele está querendo a distância. Vamos pegar a fórmula do sorvete. Olha o que acontece aqui. Eu vou pegar o S0 e passar para o lado do S. Vai ficar S menos S0. Então, isso aqui, o que é S menos S0? Isso aqui nada mais é do que a distância percorrida, ou ΔS, ou o deslocamento, né? Se ele estiver em linha reta, o deslocamento é igual à distância percorrida. Então, ficaria assim, ΔS é igual a V vezes T. Quem é a velocidade? 300. Quem é o tempo? 6. 300 vezes 6, isso aqui vai dar 1.800 km, que é a distância percorrida por esse avião. Tranquilo? Vamos lá para a questão número 8. Qual a velocidade de um móvel que percorre 400 metros em 10 segundos com movimento uniforme? Nós vamos aplicar a mesma fórmula que nós usamos ali, ó. É a fórmula do sorvete, tá? Vou passar o S0 para esse lado. Isso aqui vai ser considerado como uma distância percorrida ou deslocamento, tá? Que vale 400. E o tempo aqui é 10 segundos. Então, como é que ficaria aqui? Vai ficar V igual a ΔS, tá? E o tempo passa dividindo esse ΔS. O ΔS aqui no caso é 400 dividido por 10. Corta esse zero com esse zero. Isso aqui vai dar 40 metros por segundo, que é a velocidade desse móvel, tá? Que está em movimento uniforme. Beleza? Questão número 9. Um móvel viaja com velocidade constante de 60 km por hora. Qual o tempo necessário para que ele percorra uma distância de 600 km? Olha, velocidade constante, 60 km por hora. Distância percorrida, 600 km. Então, fórmula do sorvete. Tá? Novamente, passo o S0 para esse lado aqui. Isso aqui é o ΔS. O que ele está querendo aqui agora é o tempo, né? Então, o V vai passar dividindo pelo ΔS. Então, vai ficar T igual a ΔS dividido por V. Se o ΔS é 600 e a velocidade é 60, eu vou cancelar esse zero, 60 dividido por 6, isso aqui dá igual a 10 segundos, que é o tempo que ele leva para percorrer 600 km. Tranquilo? Questão número 10. Dois móveis partem ao mesmo tempo de dois pontos de uma reta, separados por uma distância de 15 metros. Percorrendo-a na mesma direção e com sentidos contrários, com velocidades constantes de 2 metros por segundo e 3 metros por segundo. Aí vem a letra A, em que instante após a partida se verifica o encontro, e letra B, em que ponto da trajetória acontece o encontro. Esse aqui é aquele problema clássico da física 1, da física dos movimentos, que é a questão do encontro, né? Então, nesse caso, vamos tentar analisar aqui o que está acontecendo, né? Vamos colocar essa linha reta aqui, vamos colocar os dois móveis, imaginando que são dois automóveis, tá? Em dois pontos diferentes, tá? Um ponto A e o outro é o ponto B, a distância entre eles é igual a 15 metros, tá? Então, aqui, imagina que aqui tem um carro e o outro está
no ponto B, sentido contrário, porque eles estão na mesma direção, que é a direção horizontal, mas sentidos contrários, quer dizer, um de encontro ao outro, tá? Bom, a posição inicial desse móvel A vai ser igual a 0, tá? Eu vou imaginar que ele está na origem. Se ele estiver na origem, o que vai acontecer com esse? Ele está numa distância de 15 metros. Então, se aqui é 0, a posição inicial desse móvel B aqui vai ser igual a 15 metros. O que eu vou fazer aqui é montar uma equação, uma função horária das posições para esse movimento uniforme para os dois móveis, para o A e para o B. Um está a favor da trajetória, o outro está contra. Então, um é movimento progressivo, o outro é movimento retrógrado. O que mais de informações que eu tenho aqui? Esse está indo a favor do movimento, a velocidade de A de 2 metros por segundo, movimento progressivo, e esse outro está voltando, né? Ele tem uma velocidade B de menos 3 metros por segundo, ele é um movimento retrógrado, tá? Então, imagina aqui, o que vai acontecer? Depois de um certo tempo, um se deslocando encontra o outro, vai acontecer a posição do encontro exatamente nesse tracinho aqui, que eu vou chamar posição do encontro, o encontro, tá? O que acontece nesse encontro aqui? Observe que um partiu da posição 0, o outro da posição 15. Nesse ponto do encontro, vocês concordam comigo que a posição dos dois vai ser a mesma? Concordam? Então, eu posso dizer o seguinte, gente, ó, que a posição do móvel A é a mesma posição do móvel B. Então, isso aqui, gente, tradicionalmente falando, como é uma questão clássica, toda vez no encontro, a posição de dois móveis, eles têm a mesma posição, tá? Então, vamos montar uma equação para cá, a fórmula do sorvete, ó. Para o móvel A fica 0, porque ele partiu da posição inicial 0, e a velocidade 2, que multiplica com t. Já na posição do B, aqui da função horária do B, 15, porque ele partiu da posição 15 metros, mas ele está voltando com uma velocidade de 3 metros por segundo, então 3 vezes t. Vamos passar para o outro slide e aí a gente vai resolver essas duas questões aqui, a letra A e a letra B. Então está aqui o esquema, né? Aqui eu tenho a função horária do móvel A e a função horária do móvel B. Então, em que instante após a partida se verifica o encontro? Então, o que acontece no encontro? No encontro, a posição dos dois é a mesma. Então, é esse argumento que eu vou utilizar aqui para fazer o cálculo, tá? A posição do A é sempre igual à posição do B no encontro. Quem é o SA? Esse 0 eu não vou precisar colocar, vou colocar só 2t, tá? E o SB vai ser 15 menos 3t. Certo? Esse 3t eu vou passar para o lado do 2t, vai ficar 2t mais 3t, e o 15 ficou sozinho. Quanto é 2t mais 3t? Isso aqui vai ser 5t, igual a 15. Então, o 15 vai ficar aqui e o 5 vai passar dividindo. 15 dividido por 5, 3 segundos. Essa é a posição do encontro, tá? É o instante, desculpe, é um instante em que acontece o encontro. A letra B, sim, em que ponto da trajetória acontece o encontro? Então, o que eu vou fazer? Se esse é o instante do encontro, tanto faz para esse móvel quanto para esse B aqui, para o A ou para o B, a posição é a mesma. Então, o que acontece? Se eu pegar esse instante aqui e substituir na função horária das posições do A, vamos ver o que acontece. Ó, 0 mais 2, o t é 3, 2 vezes 3, isso aqui dá 6 metros. Mas eu poderia pegar a função horária do B, tá? Que é 15 menos 3, e no lugar do t eu ponho 3, olha o que acontece. 15, 3 vezes 3 dá 9, 15 menos 9 dá quanto? 6 metros. Observem que deu a mesma coisa, né, gente? Exatamente, porque no encontro, a posição dos dois é a mesma, tá? Então, eu digo que o encontro aconteceu na posição exata de 6 metros. Conseguiram entender, gente? Muito legal essa questão, né? Questão número 11. Um móvel em movimento uniforme obedece à função horária cujo gráfico está expresso abaixo. Então, nós temos um gráfico aqui, nós temos que verificar que aqui na horizontal está o tempo em segundo, na vertical está a posição em metros, tá? Então, o que ele pergunta aqui? Determine. Letra A, sua função horária das posições. Então, eu quero descobrir primeiro a função horária das posições para poder resolver alguma coisa. Bom, no gráfico, como aqui na vertical são as posições, observem que a linha reta aqui indica que o movimento é uniforme, tá? Como ela está subindo, está dizendo aqui que esse gráfico é crescente, significa
que o movimento é progressivo, ou seja, a velocidade é positiva. Então, esse 6 aqui, de onde está iniciando, é exatamente a posição inicial, é de onde o móvel parte. Agora, o que eu preciso aqui? Como é a fórmula do sorvete, eu preciso da velocidade. E a velocidade é isso aqui, gente. Ó, eu pego essa distância que tem do 6 para o 10, que é essa distância aqui, isso aqui é o ΔS, que tem 4 metros. Ó. De 6 para 10 tem 4 metros. Tá? E essa distância aqui embaixo, ó, que é o ΔT, é a distância que tem do 0 para o 2. Então, ΔT vai ser 2 segundos. O que é a velocidade? A velocidade, na função horária, ela representa como se fosse o coeficiente angular da reta, ou seja, a inclinação que vai ter aqui. Tá? Então, é por isso que nós vamos usar a seguinte regrinha aqui para calcular a velocidade. O que é a velocidade? É ΔS sobre ΔT. ΔS é 4, ΔT é 2. 4 dividido por 2 dá 2, então dá 2 metros por segundo. Essa aqui que é a velocidade, que é constante, tá? Então, como é que ficaria a função horária das posições? Essa aqui é a fórmula do sorvete. Eu vou fazer a substituição na posição inicial e na velocidade. Então, vai ficar S igual a 6, que é a posição inicial, mais, porque o gráfico aqui é crescente, 2 vezes T. Essa é a função horária das posições. Tranquilo? Bom, com base nessa função, eu respondo qualquer pergunta. Ó. Sua posição no instante 15 segundos. Eu vou pegar os 15 e substituir no lugar do T. Então, S vai ser igual a 6 mais 2 vezes 15. 2 vezes 15 vai dar 30. 30 mais 6, 36 metros. Essa é a posição no instante 15 segundos. E o instante em que sua posição é igual a 36. Eu vou pegar esse 36 e substituir no lugar do S. Então, 36 é igual a 6 mais 2t, passa o 6 para o lado do 36. 36 menos 6 dá 30. O 2 vai passar dividindo o 30. Então, 30 dividido por 2, isso aqui vai dar 15 segundos, que é o instante em que ele passa pela posição 36 metros. Então, eu espero que vocês tenham entendido e que tenha servido para que você compare a sua resposta com a resolução das questões. E aí, galera, conseguiram corrigir tudo? Espero que eu tenha contribuído com vocês. Se você gostou do vídeo, deixe seu like. Se você não é inscrito, inscreva-se no canal. Até a próxima aula, gente. Beleza?